Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos de volta ao canal Bruna Porelli. No vídeo de hoje é um vídeo bem diferente. A gente vai ver aí uma kitnet que a gente pegou para reformar, né, para futuramente virar aluguel de temporada, Airbnb, né? E eu vou mostrar aí como é que tá a obra, vou mostrar também a planilha orçamentária, quanto que já foi gasto até hoje, certo? Para poder fazer essa reforma. E se você não quer perder nem um pouquinho aí dessa imersão nessa reforma, fica comigo até o fim desse vídeo. Mas antes de tudo, roda a vinheta. Bom, comecemos o nosso tour. Em primeiro lugar, essa bancada aqui que vocês estão vendo, ela é em granito São Gabriel. Ela não existia, né? Essa alvenaria aqui embaixo, ela era menor. Eu vou colocar fotos aí durante o vídeo. Ela era bem mais baixinha e tinha uma peça de mármore branco em cima. Aí a gente tirou e colocou essa São Gabriel. Essa bancada aqui, ela também não existia. Antes era aquela bancada, era uma bancada de 1 metro de alumínio, né? Aquelas tradicionais. A gente tirou, colocou essa que vai de um lado até o outro e com o fogão de embutir, né? Esse ponto de fogão de embutir. Essa tomada que vocês estão vendo aqui, que é interruptor com tomada, ela não existia. Ela foi criado um novo circuito para poder atender essa luminária aqui, né? Porque antigamente essa luminária ela já existia, aquela ali também já existia, só que ela era ligada aqui nesse interruptor, que agora está ligando os outros pontos que eu vou mostrar logo mais. Essas duas tomadas aqui, elas também não existiam, né? Se eu não me engano, aqui era tomada, só que era simples, e aqui era só caixa de passagem, não me recordo ao certo. Porém, não era tomada, tá? O forro que eu já mostrei aqui, uma parte, né? Para mostrar a luminária. Eu optei por colocar um forro de gesso acartonado, vou dar um 360 aqui, por conta de um crédito que eu tinha na loja de acartonado. Então eu fui lá, bom, eu já tô com crédito, vou colocar gesso acartonado. Aqui vocês estão vendo esses dois pendentes aqui. Também quis colocar para criar essa visão de cozinha americana, né, com um balcão. Aqui, depois vocês vão ver atualizado, aqui vai vir uma mesa, né, que ela vai seguir o parâmetro dessa parede aqui para poder ela ficar alinhada, certo? Essa luminária a gente trocou, mas o ponto já existia. E o piso, vou mostrar o piso para vocês. Antes era um piso, uma cerâmica que não era polida. Essa aqui também é cerâmica, né? Porém, ela tá meio sujinha, mas depois vocês vão ver, porque ainda tá em período de reforma. Mas é uma cerâmica polida, retificada, 56 por 56. O rodapé também vocês estão vendo aqui que tá de cerâmica, né? Igual ao do piso. Porém, antes era rodapé de madeira. A gente trocou também esse rodapé. A soleira, eu mostrei pra vocês aqui. Essa soleira, ela era também de mármore branco, lembra que eu falei? O piso ao qual era aqui dentro é o mesmo de fora aqui. Essa soleira, ela também era de mármore branco e a gente trocou para o mármore bege Bahia. E vamos agora para o quarto para eu mostrar para vocês. Bom, agora eu entrei aqui no quarto para vocês verem toda a modificação que teve aqui. Vocês já estão vendo, né? Esse ponto aqui de interruptor já existia, porém a gente criou um three-way nele. Acho que tá meio sem foco, acho que agora focou. A gente criou um three-way nele para ele ligar esse ponto central aqui, essa aqui, e essas duas aqui. Não, minto. O three-way é para ligar esse, porque aqui a gente tem um interruptor triplo que ele também liga aqui, né? Então, para trazer uma facilidade na hora de desligar a luz, a gente criou um three-way para ter essa conexão. Aqui a gente colocou esse trilho, né, que a gente comprou com 2 metros e cortamos para ficar com 1,5 e adicionamos as luminárias, certo? Aí a gente optou por colocar 2 frias e 2 quentes para dar essa mistura, né, de iluminação. Aqui a gente criou uma luminária dupla que não existia, ou uma tomada dupla que não existia ainda. Os pontos aqui de tomada e também de interruptor para ligar esses spots. Essa porta aqui que vocês estão vendo, ela ainda não foi tirada daqui, mas ela era aqui, nesse vãozinho aqui, tá vendo? Esse vãozinho que tá sujo ainda porque tá em reforma,
Mas esse vão que tem essa soleira aqui de mármore bege, Bahia, ela também não existia. A gente tirou a porta daqui, tá vendo? Para poder criar essa área de área de serviço que não existia antes, né? Então vocês estão vendo aqui esse rasgo todo na parede, o ponto o ponto de água e etc, de esgoto não existia. A gente fez uma conexão com a instalação do banheiro, que eu vou mostrar aqui também. A instalação do banheiro, essa bancada ela não existia, era aquela coluna, né, lavatório com coluna. Então a gente pegou essa conexão aqui e jogou para cá para poder fazer essa área de serviço aqui. Esse ponto de tomada também não existia para poder ligar a máquina. E ali vocês viram também que é uma bancada, né? Vou voltar aqui, é uma bancada Best Bahia, tá vendo? E aí ficou bem bacana, ainda está em reforma, então depois a gente vai ver o atualizado. Aqui criou esses dois pontos de spot, né? Que teoricamente aqui teria uma cama embaixo e aí esses dois pontos para poder, né, fazer uma leitura, alguma coisa assim. E também foi criado esses dois pontos aqui, ó. Vou ligar aqui para vocês, que não existia de spot aqui nessa pseudo área de serviço, né? Que foi criada para poder justamente ter uma área de serviço aqui em cima que não tinha, e não tinha área de serviço comum também no prédio. Então a gente criou esses dois pontos aí de spot. Futuramente quer colocar uma cortina de trilho aqui para poder ter essa privacidade entre quarto e área de serviço. Aqui também tem, né, o forro de acartonado. A gente optou por colocar também por conta do crédito, né, que a gente tinha, que eu falei anteriormente. E o piso aqui também foi mudado, o piso era o mesmo do de lá de fora, e aqui a gente colocou uma cerâmica mesmo, um pouco mais superior, né, tipo A, porém é cerâmica, não é polida, e ela é 58 por 58, o rodapé é a mesma coisa, tá vendo? O rodapé é o mesmo da cerâmica e ele era também de madeira, a gente foi lá e colocou da própria cerâmica. A soleira a gente mudou aqui também, a soleira aqui também mudou. Então, é isso. Bom, agora que eu já mostrei um pouquinho de cada cantinho do que a gente reformou aqui nessa kitnet, né? É um quarto e sala de mais ou menos 35 metros quadrados. Eu vou mostrar para vocês quanto que já foi gasto até agora para fazer essa brincadeirinha de uma reforminha besta. Mas vocês vão ver quanto é que custou até agora. Alguns eletrodomésticos também já foram comprados, né? Já que a ideia é fazer um Airbnb, um aluguel de temporada. Então, eu vou mostrar para vocês aí quanto é que custou até agora. Bom, vamos lá, né? Estou aqui com a planilha orçamentária aberta. Eu fiz uma planilha orçamentária simples, só para controle de custo mesmo, né? Se você quiser que eu faça, né? Comenta aí embaixo. Seria bacana fazer a parte de composição de preço, né? Desses itens. Como aí foi contratação de mão de obra, depois compra de material com nota fiscal, tudo, eu já coloquei os preços que de fato foram gastos, né? Mas eu posso fazer uma composição para poder linkar aí a mão de obra com o material e compor, a exemplo, vamos pegar aqui, granito, certo? Pegar um percentual aqui desse granito e linkar com esse item aqui de material, não tô achando, de granitos e mármores, tá bem? Mas isso para um próximo vídeo. Se achar interessante, comenta aí embaixo que eu vou gostar de saber. Tá? Então, vamos lá. Reforma da kitnet. Lembrando que é uma kitnet de 35 metros quadrados aproximadamente, tá? Separamos aqui a planilha entre mão de obra e material. Foi uma mão de obra fechada, separado do material que foi comprado por nós. Então, não teve aquele contrato de mão de obra material, foi só contratação da mão de obra e o material foi comprado por nós mesmos, tá bom? Então, aqui teve a mão de obra relacionada a essa parte mais de civil, né? Demolição do que tinha lá pré-existente que ia sair, instalação de granito e mármore, vedação, né? Uma parede, vocês vão ver no vídeo. Lá né? O tour que eu fiz lá no apartamento, o piso, que teve a troca do piso da sala e do quarto, e instalação, a parte de instalação aí, hidrossanitária, certo? Teve o rapaz do forro, que fez o forro e os fechamentos lá, né? Na verdade, foi só um fechamento lá
Na área de serviço, teve a parte de instalação elétrica e instalação de climatização, que foi o ar-condicionado, certo? Aqui são os valores que a gente gastou para mão de obra até agora, né? Para essa parte de obra, né? Assim por dizer. Então, a gente teve aí 5.950 de mão de obra, certo? E aqui a gente tem a parte de material, né? Que foi questão de botar fora, mais a questão de saco, etc., para poder jogar fora o entulho. Piso, quanto é que custou aqui a parte de argamassa, o piso que foi utilizado lá, né? Teve um cerâmico polido, um cerâmico comum, né? Rejunte, argamassa de assentamento, a parte de forro, né? A chapa, o perfil, arame, né? Vedação, teve uma alvenaria que ela foi feita lá e complementada de gesso, né? Teve aqui a parte de granito e mármore, que foi a bancada do banheiro, a bancada da cozinha. Teve as soleiras também, algumas foram mudadas. Teve o balcão, né? A parte de pintura também do apartamento, que aqui já foi comprado, mas no vídeo vocês vão perceber que ainda não está concluído, né? Teve louça e metal, que foi a cuba da cozinha. A instalação de água e esgoto foi coisa bem pouca, que foi a criação de um ponto de máquina que não tinha no kitnet, e também a criação do ponto do tanque, também do lado da máquina. E aqui a instalação elétrica, ar-condicionado, teve a inserção de alguns pontos de iluminação que não tinha, alguns pontos de tomada que também não tinha, e também o ponto do ar-condicionado que também não existia, né? Então, basicamente, um valor de quanto? 14.448,88 centavos, certo? O que a gente gastou. E aqui eu lembrei até uma coisa que eu vou até inserir aqui, que lá não conseguimos colocar o. Ui, perdão. Não conseguimos colocar o bifásico. Lá o apartamento ele é monofásico. Então o que que a gente fez? A gente colocou um transformador. Vou colocar aqui transformador. Eu não lembro a especificação dele direitinho para não colocar errado aqui, mas eu lembro que ele foi uns R$ 220. Então acrescenta aí o transformador nessa parte aqui de ar-condicionado e instalação elétrica. Então, a gente teve aqui esse custo até então para poder fazer essa reforminha, que está ainda em andamento, mas que já deu para ter noção aqui, par de forro, vedação, granito, né, pintura, louças e metais, instalação de água e esgoto, instalação elétrica, quanto é que mais ou menos se gasta para poder fazer essa reforma aí de um AP com essas características, né, desse kitnet, com essas intervenções que a gente fez lá. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, né? De poder ver mais essa parte prática dentro da obra e tal. E também ver a parte de orçamento. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações de todos os vídeos que sempre temos aqui nesse canal maravilhoso. Não esquece de sentar o dedo nesse like para valorizar o conteúdo e, claro, compartilha esse vídeo, porque conhecimento dado é conhecimento compartilhado. Beijo!